Mais um vexame do Atlético nessa Série B. Mais uma vergonha que o torcedor do Atlético tem que passar nessa Série B. Em jogo válido pela segunda rodada do segundo turno da Série B, Criciúma 4, Atlético 2. Isso mesmo. O jogo foi lá em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Rios. O Atlético, mais uma vez, decepciona o seu torcedor. Muito disso passa pelo seu Odair Hellmann, que à beira do gramado ele não transmite confiança nenhuma para os seus atletas. Em situações difíceis dentro do jogo, o Odair Hellmann não consegue transmitir confiança para os atletas, não consegue transmitir um equilíbrio emocional para os jogadores. Mesmo os jogadores mais experientes caem na pilha do Odair Hellmann, que só sabe esbravejar na beira do gramado, deixar todo mundo nervoso, todo mundo louco ali, com essas trejeitos de que não adianta nada o Odair Hellmann fazer isso, não vai botar pressão em ninguém, não vai adiantar nada, muito pelo contrário, só vai complicar e só complica a situação da equipe nessa Série B. No jogo de hoje, mais uma vez, mais esse vexame. O Atlético começou um primeiro tempo tomando sufoco do Criciúma. O Criciúma, logo no início, já foi criando duas oportunidades de gol. Na terceira tacada, o Criciúma fez o gol, mas foi corretamente invalidado pelo VAR, porque o jogador Filipinho do Criciúma, que fez o gol de cabeça, estava adiantado. E o Atlético, para variar, ele começa a querer entrar no jogo, sempre depois de ser sufocado no início, né? Tanto jogando em casa quanto fora, o Atlético assim, primeiro inicia o jogo sendo sufocado, depois ele começa a equilibrar as coisas, e foi o que aconteceu hoje no primeiro tempo. O Atlético equilibrou o jogo no primeiro tempo, aí passou a prevalecer a sua melhor qualidade técnica, né? O Atlético com o Zapelli, com a genialidade do Zapelli nas assistências, nos passes, então, e com a piazada ali do Caju, né? O Cauã Moraes, o lateral, o Dudu Kodzinski, também, o jogador que, ali no meio, que inexplicavelmente foi substituído pelo Odair Hellmann no segundo tempo. Mas assim, o Atlético fez 2-0 numa jogada do Cauã Moraes, lá pela ponta direita, entrando na área, o jogador do Criciúma abriu os braços, a bola bateu no braço e pênalti. O Speed Mendonça bateu muito bem o pênalti, bateu da mesma forma como ele bateu contra a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil, pênalti de Almanac, Atlético 1-0. Mal saiu a bola no meio de campo, o Criciúma perdeu a bola e numa jogada de mestre do Zapelli, deixou o Cauã Moraes bem posicionado dentro da área, nas costas da zaga do Criciúma. O Cauã Moraes recebeu essa bola, dominou e fez o segundo gol. 2-0 Atlético, mas o torcedor sempre com o pé atrás, mesmo porque o Criciúma também tem a camisa amarela e preta, como a do Volta Redonda. O pessoal até brincava com isso, e essa brincadeira foi se tornando séria, e o Criciúma, no finalzinho do primeiro tempo, faz o 2-1. O Criciúma faz o primeiro gol ali na zaga, né, a bola aérea ali, nessa zaga do Atlético, que hoje, mais uma vez, foi uma zaga improvisada, com os laterais jogando de zagueiro, o lateral Benavides e também Olha, eu tô tão perdido quanto o time do Atlético. Eu até esqueci o nome do Esquivel, do lateral Esquivel que jogou, o Esquivel, que jogou também improvisado como zagueiro. Então a mesma formação como foi lá contra a equipe do São Paulo. A única diferença foi um 3-5-2. A única mudança foi a entrada do Filipinho no meio de campo ali na escalação inicial, que não acrescentou nada. O Filipinho mais erra do que acerta. O Patrick, com aquela pança, tá jogando mais que o Filipinho. Se o Patrick tem problema de mobilidade,
ele pelo menos ele acerta as jogadas que ele faz, acerta mais que o Filipinho, que é um jovem jogador, que tem preparo físico, mas erra demais. Então, e na frente ali, Speed Mendonça com o Viveiros, os jogadores que se movimentam bastante. Mas assim, o Atlético fez o 2-0, tomou no final do primeiro tempo o primeiro gol do Criciúma, aí vem o segundo tempo. E daí, meus amigos, Criciúma em cima do Atlético, assim como foi no início do primeiro tempo, Criciúma metendo pressão em cima do Atlético, e bola cruzada na área, pênalti para o Criciúma vai lá, empata o jogo, porque bola cruzada na área é um desespero total nessa zaga do Atlético, ainda mais a zaga improvisada, mas ali Esquivel e o Benavides são os menos culpados. O Léo Pelé entregou o terceiro gol do Criciúma, ele ficou de costas na jogada, deu de bunda na bola, a bola sobra livre ali para o jogador, para o atacante do Criciúma fazer o terceiro gol. Então, assim, cara, assim, não dá para falar nada. Eu não tenho mais argumentos para falar. Eu tenho, sim, argumento para descer a lenha, para criticar. Mas todos nós estamos cansados aqui de criticar. E, assim, ainda no segundo tempo, o Odair Hellmann comete o erro e o Atlético começa a perder o jogo quando o Odair Hellmann tira o Dudu com o Disick para colocar o Luiz Fernando. Se o Luiz Fernando, antes da contusão, já não vinha rendendo, né, ele voltando de contusão é que ele não ia render. O Odair Hellmann pega e coloca o Dudu, o Luiz Fernando no lugar do Dudu. E daí, meu filho, ali o Atlético começa a perder o jogo, já estava 2-1. Aí foi só questão de tempo para o Criciúma virar esse jogo. O Atlético, como eu falei, jogou no mesmo esquema no 3-5-2 que o Odair Hellmann vem utilizando desde que ele chegou, praticamente desde que ele chegou, ele vem utilizando esse esquema do 3-5-2. Hoje foi 11 contra 11, então aí mostrou toda a fragilidade do Atlético no 11 contra 11, que ainda assim o Atlético mostrou força, porque fez 2-0 no primeiro tempo, tomou um gol no final do primeiro tempo, mas na hora que tem que ter equilíbrio emocional e na hora que tem que ter inteligência de jogo, o seu Odair Hellmann não consegue passar isso para os atletas. Você ganha de 2-0 ou até mesmo de 2-1, lógico, é natural que você vá receber pressão do adversário, que jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, vai vir em busca do empate e até da virada. Mas aí faltou ali o Odair Hellmann passar para os atletas e também para os próprios atletas saber cadenciar o jogo, saber ter a posse da bola, mas ter essa posse com a bola mais no campo do adversário ou no meio de campo ali e cadenciando o jogo. A equipe, naturalmente, a equipe adversária vai correndo atrás e cansando, porque você jogar sem a bola você cansa mais. Mas o Atlético não soube fazer isso, mesmo porque o Odair Hellmann acho que não treina isso, não passa isso para os atletas. O Odair Hellmann só fica na beira do gramado tendo chiliques, esbravejando, e isso passa para dentro do campo. Até mesmo os jogadores mais experientes acabam também comprando essa pilha do Odair Hellmann, né? Esses ataques de chilique do Odair Hellmann acaba transmitido para dentro do gramado. O Atlético se desestabiliza completamente emocionalmente e mais uma vez passa vergonha. Não só o Atlético passa vergonha, mas o torcedor do Atlético passa vergonha. Foram lá mais de 200 torcedores lá para Criciúma e infelizmente voltam com 4 gols na sacola. O Atlético tem, se não o melhor ataque, acho que o segundo melhor ataque da competição, mas a pior defesa da competição. O Atlético tomou 31 gols em 21 jogos, se eu não me engano. Então, daí, meus amigos, daí a conta não fecha, não vai fechar nunca. E a conta não fechando, o Atlético não sobe mesmo.
Eu ouvi aí na rádio, aí na Transamérica, falarem que a diretoria não vai dispensar o Odair Hellmann. Não parei para ver a coletiva, na esperança, de repente, que o Odair Hellmann pedisse demissão. Não sei se ele já pediu demissão. Eu estou aqui gravando esse vídeo e não sei se ele já pediu demissão. O que eu sei é que a diretoria não irá dispensar o Odair Hellmann, mesmo porque eu acho que não é porque ela não quer dispensar o Odair Hellmann, é porque ela não quer pagar a multa contratual. Então, ela quer que o Odair Hellmann peça demissão para a diretoria não pagar a multa contratual. Agora, se ele ficar, pode esquecer que o Atlético não sobe mesmo. Mesmo vindo aí, pode vir o Guardiola. O Atlético até pode melhorar, mas pela situação, os números na competição estão deixando cada vez mais o Atlético fora da Série A do ano que vem e perto da Série C. Cair, eu acredito que não cai, mas eu achava isso também em 2024, quando o Atlético estava na Série A e caiu. Agora, se cair para a Série C, porque o Atlético hoje ele está a 5 pontos da Série C e a 8 pontos do G4 para subir para a Série A. Então, ou seja, 5 pontos do Z4, 8 pontos do G4. Com o Odair Hellmann, o Atlético não vai se aproximar, conseguir entrar no G4. Se vier um outro treinador, não diria muito melhor que o Odair Hellmann, mas menos burro que o Odair Hellmann, menos enganador que o Odair Hellmann, que faça ali o básico, que saiba escalar uma equipe, que saiba também fazer a substituição correta ou não fazer substituições, porque às vezes você não é obrigado a fazer alterações à equipe. Então, daí quem sabe o Atlético possa pelo menos não correr um risco maior do que já está correndo de cair aí para uma Série C ou entrar no Z4 e daí, meus amigos, aí é desespero total. Num time do tamanho do Atlético, isso é aquela história, né? Um elefante na areia movediça, ele afunda e afunda rapidinho, né? Então, eu acho que, na minha opinião, eu não canso de falar, o Odair Hellmann já deu o que tinha que dar. Se a diretoria não quer tirar o Odair Hellmann por causa da rescisão, que o Odair Hellmann tenha bom senso e peça a conta aí, porque também ele vai deixar, ele pedindo a conta, ele não recebe a rescisão, mas pelo menos ele vai deixar de se queimar mais do que ele já está queimado, né? Porque não é um treinador vencedor, né? Está longe de ser um treinador vencedor, e se ele se afundar junto com o Atlético, ele pode, de repente, nunca mais ter uma oportunidade de dirigir um time grande. Então, eu acho que está na hora do Odair Hellmann ter um bom senso e pegar o boné e cair fora e deixe que o Atlético se afunde sozinho, ou de repente vem aí um salvador da pátria e tira o Atlético dessa areia movediça. Então, pessoal, mais uma vez, aquela velha frase, não tenho o que falar, e segue o barco. Até a próxima. O Atlético só joga no próximo sábado contra a equipe do... Porra, de quem agora? Contra a equipe... Foi o Criciúma? Acho que é... Será que é o... Ah, o Operário, né? O Atlético vai pegar o Operário na Arena da Baixada. E quem pensou que, porque aquele papo do Joaquim Américo Guimarães não tem nada a ver, o Atlético eliminou São Paulo na Arena. Não, isso aí segue forte ainda assim. Porque isso o Atlético ter eliminado São Paulo, ninguém esperava. O que também até esperava, porque o São Paulo também não é lá essas coisas, mas tem muita água para passar debaixo da ponte. Então, essa questão do nome do estádio está pegando
E se não mudar, olhe lá, hein? Então, pessoal, olha, mais uma vez aquele velho clichê, não tem mais o que falar, né? Aguardar, próximo sábado vamos enfrentar a equipe do Operário lá na Arena da Baixada, no estádio Mário Celso Petralha, mas que eu ainda considero estádio Joaquim Américo Guimarães. E aí mais um sofrimento, mais uma agonia, porque a Série B só tem sido isso para nós torcedores do Atlético. Um sofrimento atrás do outro. Bye, bye.